Invincible. Bem-vindos a mais um episódio de Loser Ranger! E nesse episódio, Dee vai para sua primeira missão como Ranger. Embora infiltrado. O episódio já começa com um clima de tensão. A gente vê um Ranger do Esquadrão Vermelho correndo desesperado, enquanto a gente vê meio que um pedaço de roupa sangrando, uma pegada e um carro quebrado. Ele tá desesperado, grita por ajuda e aí nisso a gente vê outros Rangers vermelhos meio que ouvindo esse pedido de socorro. E quem atende ele é o Yamato Beni, que é o senhor de segundo rank. Ele pergunta o que tá acontecendo. E o maluco só grita que um kaiju apareceu. E todos, inclusive ele, foram comidos. Nisso já vamos às favelas, onde alguém soube que um traidor tá os espiando. E nisso a gente vê o nosso Hibiki. O Hibiki original meio que tentando falar com esse cara. Bom, ele quer conhecer o chefe deles. Mas esse capanga forte meio que não sabe quanto a isso. E meio que tava cheio de marginal nessa escola aí. E nisso temos um anúncio que meio que após superarem a morte do Guardião Azul e os Rangers terem conquistado meio que a vitória meio que no duelo no confronto de domingo, a Força Ranger meio que divulgou uma informação meio que antes do confronto de domingo de amanhã. E nisso o Hibiki vai meio que pensando meio que no D, na qual ele foi mais rápido do que ele. Para que ele evitasse que ele avançasse pro caminho errado, ele vai corrigir a Força Ranger primeiro. Por isso ele não pode perder, pois sabe que o D tá lutando em algum lugar. E nisso vemos nosso D com a sua primeirinha roupinha de Ranger verde ao lado da Angel. Nisso a gente vê eles na sua primeira missão de jogar lixo, já que lixo incinerário nas terças e nos sábados. E se perder, o próximo será só em 3 dias. Mas os coitados não conseguem alcançar o caminhão. Meu Deus, mas esquecendo do pô, que aparece! Bom, o D tá furioso porque o quartel deles é um chiqueiro. E também parece que os dois são os únicos membros meio que aqui nesse quartel. Aparece a Canoa e vê que a mesa tá ainda empoeirada. E a Canoa, a primeira coisa que... a primeira ordem que ela dá pros novatos fala: tô com fome, façam alguma coisa. Enquanto o D já ia meio que falar umas coisas, a Canoa quase dá um chute nele. E olha que o D ficou bem flexível, meio que só pra não virar poeira. A Canoa fica, organizar rebelião logo após cegar? Interessante, deixa eu te visitar. E a Angel, fazendo uso ao seu nome, meio que traz o seu próprio almoço pra menina. E a Canoa, eu sabia que foi uma boa escolha eu te trazer aqui. E ainda faz comparação bem na frente do D. E aí o D que finalmente faz a pergunta: então, cadê o Guardião Verde? E a Canoa, bom, ele saiu. A localização? Como se eu soubesse. Enquanto os outros nem estão aqui. Pois o Esquadrão Verde é só composto com 4 pessoas. O Guardião Verde é a Canoa, o D e a Angel. Ou seja, dos Rangers, o Verde é o mais pobre. D, logicamente, fica meio que pistolaço, mas a Angel parece aceitar de boa. A Angel meio que ligou pro seu pai hoje. Contou que ela agora é uma Ranger oficial da Força Ranger. É bom que o trabalho seja diferente do que na qual ela imaginava. E a Angel fala: vamos fazer o nosso melhor, Sakurama. E só por essa interação suspeito que vai rolar uma bela e a fera com esses dois. Nisso, D mais uma vez se lembra da morte do Guardião Azul e ele pensa: agora estou na posição de acabar com o Guardião Verde. Enquanto ele está lá, a Canoa comendo o almoço meio que da Andy. E enquanto ele faz o café, o Dan meio que já pensava:
já decidi. Depois do Guardião Verde será você. Nisso, a Angel meio que encontrou algo. Uma pista que há outros membros meio que do Guardião Verde além dele. E todos estão listados como desaparecidos. Eu concluí que tem algo estranho acontecendo nesse esquadrão aí. Nisso, já vamos ao Esquadrão Vermelho, onde reencontramos nosso Kai, que meio que tá sendo recepcionado pelo Ranger Vermelho, onde ele fala que recepcionante, após ele destruir meio que os clones do Pecrola, o Kai e o Rabi foram classificados com habilidades dignas de Rangers oficiais. E agora eles viraram meio que parte de especialistas em punições de monstros, que é o Esquadrão Vermelho. Aí esse moleque quer meio que conseguir o que quer. E nisso, o Akane, bom, o Sosei meio que fala: olha, eu sei que você acabou de chegar, Xion, mas me faça um favor. Um elemento perigoso pode ter se infiltrado na Força Ranger, e ele gostaria que investigasse. E dá pra ver que o Sosei não vai na cara meio que dos Rangers meio que verdes. Nisso, de volta ao Esquadrão Verde, meio que a Kano recebeu umas informações sobre o lixo da cidade e pede pro Rude e a Angel irem com ela. E quando fala sobre lixo da cidade, quer dizer monstro. Excepcionalmente líder. O pessoal vai pra favela e o D começa a se sentir em Rio de Janeiro. E nisso ele se encontra com o informante, que é nada mais nada menos que o maloquete do episódio anterior, o Chidori. Bom, o D fala que entre ele e o Chidori tiveram um breve encontro há dias. E a Kano: pô, você falou sua identidade pra ele? E o Chidori: ah, claro que não. Ainda. Como assim ainda, Chidori? E mais uma vez temos essa ceninha legal de título. Bom, agora faz mais sentido pro D, já que ele estava investigando a família desaparecida. Da escola à frente é um ponto de encontro de vários jovens delinquentes, onde há um grupo chamado Ouroboros. Ao investigar os desaparecimentos causados por um líder de monstros, esse grupo sempre aparecia. Então o pessoal vai lá investigar. E a Kano já chega chutando a porta literalmente. Bom, a Kano fala que eles receberam denúncias do aparecimento de um monstro e que vão investigar o prédio, se eles não se importarem. Claro que um dos alunos vai confrontar a Kano, mas a Kano não é indefesa não, ela tem ameaça. Nisso chega o musculoso do início do episódio, que tem a tatuagem Gatou. E aí fala: por favor, podem revisitar com a vontade. E ele até pede pro novato mostrar a escola para eles. E o nome dele é Yu Nishiki. E a Kano: oh, agradeço pela sua contribuição. E o D faz uma cara de: pô, você ameaçou um dos moleques. O Yu vai guiando o pessoal e o Nishiki fala que um deles se parecia muito com alguém que veio há uns dias atrás. E a Kano: você também é espião da Ouroboros? E o D: ah, claro que não, como eu poderia? E com certeza o Deus dessa cor que foi o Nibiki que os visitou. Nisso, Shidoi pergunta ao Nishiki se ele é um dos membros da Ouroboros. Bom, ele fala que não. Tá mais por mais ou menos. Bom, o Shidoi fala que não viu quando estava investigando. O Nishiki fala que ele é novato e chegou há uma semana. E é revelado que o Nishiki que também queria entrar na Força Ranger, devido pelo que aconteceu com o Guardião Azul. Achou que não podia fazer nada, então veio pra cá. Bom, a Kano fala que a Força Ranger meio que tava por aí. Mas o Nishiki sabe que é mentira, pois pessoas estão desaparecendo. E a Força Ranger não pode impedir que isso aconteça. Nisso, a Kano faz uma expressão de raiva, como quisesse escutar um garoto. Mas ela fala que ele tem razão, pois são inúteis. O D até meio que também concorda com o garoto, já que ele tá perseguindo a escuridão da Força Ranger. E nisso ele pensa no próprio Hibiki, que meio que ele esteve por aqui e que ele também meio que tava meio que investigando. E o D fica determinado a não perder pelo Hibiki. Em mais investigações, meio que o Kato não é o líder meio que da organização. Pois ninguém nunca conheceu o líder. E só uma pessoa sabe que é o líder, que é o Sr. Gatou. E o Gatou vai justamente para o próprio líder. Ele fala que a Força Ranger os detectou. E o líder vê: é a cadete Hisui. Lidar com ela vai ser problemático. Acho que não tem escolha, eles terão que ser expulsos. E a gente vê que esse aí meio que tava usando uma roupa de
cadete do Esquadrão Verde. Mais tarde, o detalhe convicto que todos eles são suspeitos. E a Kano fala que eles não podem fazer nada sem um líder envolvido. E assim que os quatro vão embora, o Nishiki chega correndo e fala que hoje é domingo. E fala para os quatro irem meio que durante a semana, pois é só isso que ele tem que dizer. Bom, o Chidori agradece pela informação valiosa que o aluno deu. E fica feliz que ele tenha coragem de falar. E nisso, o aluno pergunta se ele ainda pode ter esperança de se tornar maior de verdade. Uma pergunta lá dentro de Boku no Hero. E aí que a Kano manda essa. Não há resquícios de se tornar um herói. Começa no exato momento que alguém segue em frente. Caraca, essa mulher aí... Mal começou a temporada, já tá me conquistando. No caminho, a Angel pergunta se a Kano vai ter que tirar um descanso da escola onde ela estuda. E meio que o Chidori fala, olha, apesar dessa roupinha, ela não vai à escola. Pois ela entrou na Força Ranger aos 10 anos, um feito sem precedentes. E naquele mesmo dia, ela se despediu de uma vida normal. E nisso, vamos ao exato momento onde o Yamato fala pro Sosei sobre o tal Kaiju. E o Akabane fala... Há algo importante que eu preciso fazer agora. Um almoço com meus patrocinadores. Ou seja, mais uma vez, negligência. Nisso, o nosso pessoalzinho já chega meio que na escola no dia seguinte. E eles sabem que algo vai acontecer durante a semana. Os quatro entram. E dentro do que seria meio que uma bolsa de violão, tá suas 7 ferramentas de trabalho. Nunca se tá preparando pra fazer tal coisa. Eles entram na escola, ela tá toda vazia. E de repente... a escola que tava uma bagunça se torna uma escola limpa. Isso com o somzinho do alarme. Nisso chega o Nishiki. E ele começa a conversar com eles como se fossem meio que alunos normais. E aí eu desço e questiono, o que tá acontecendo? E do nada aparece um bando de alunos que meio que andam aqui entre eles. Aparece o Gatou, que já fala... já vai começar a aula. E a Kano meio que sem pensar duas vezes já vai pra cima dele. E o gato conseguiu bloquear o chutão dela. Ou seja, pra alguém que conseguiu chutar, meio que bloquear o chute, quer dizer que ele é forte. E de repente o pessoal desaparece. E aí a cena se reinicia. Nessa, a Kano começa a perceber uns detalhes. E aí o Chidori, você quer testar? E ela, claro! E nisso ela mete meio que a ferramenta divina nele. Fernaz maluca. E aí a cena se reinicia. Isso faz o pessoal perceber que o tempo tá recuando aqui. E o Chidori, parece que caímos na armadilha deles. O que quer dizer que o líder dos monstros, Magatia, a cobra, está aqui. E o D parece saber que é esse tal de Magatia. Nisso, o D pergunta ao Nishiki se ele se lembrava de algo que ocorreu ontem. Aparece o Gatou e a Angel já vai interceptá-lo. Bom, ela já tá tendo uma noção de como tudo isso tá funcionando e vão ter que achar um resultado. E o Chidori meio que concorda com ela, já que ambos estão em território inimigo. E a Aka não concorda, já que ela também não consegue sair daqui. Pois um homem que parece um instrutor a parou. E se ela sair, seria uma violação e tudo recomeçaria. Dito isso, ela não pretende ficar aqui por nenhum minuto. E já falo pro pessoal, olha, como membro do Esquadrão Verde, melhor vamos tentar o nosso melhor. Principalmente você, Gatão Sensei. Parece que o único que não sabia como isso funcionava era o próprio D, pois ele nunca foi numa escola. E nisso D teve seu primeiro dia de aula. E só quando o D só queria comer seu bentô, ele já violou as regras da escola. おやまたリセットか。桜庭くん、授業中にお弁当食べたらダメだよ。ああ、そうなんですか。 E nisso eles vão continuando antes e o Chidori vai acumulando informações antes de descobrirem o segredo da escola. E eles vão tentar isso na hora do almoço. E a Kano é melhor pro D e fala: melhor você não comer nada, mas que até a hora do almoço, entendido? E o D, eu prometo que eu não vou fazer nenhuma burrada. Alerta de spoiler, ele fez outra borrada, pois ele espiou o vestiário feminino. Mas você disse pra reunir informação. 桜庭くん、女子更衣室は覗いちゃダメだよ。だって情報を探れって。E a Kano quase ia querer reiniciar a vida do Sakurama. おとなしくしてろ、桜庭。次
高速違反したらお前の人生もリセットさせるぞ。 Nisso, nosso D pensa que um líder de monstros está bem do lado deles. Ele não consegue ficar calmo. E nisso, o Chidori meio que dá um conselho pro nosso querido D. Que a escola é um campo de aprendizado para a vida em comunidade. Então, por isso são rígidos a quem não se enquadra. E às vezes será obrigado a observar cuidadosamente as pessoas ao seu redor e se misturar. E acha ele um aluno exemplar. É nesse meio que o D percebe que saiu o Chidori conheci o Sakurama meio que pessoalmente. Então o D decide tomar mais cuidado meio que perto do Chidori. Então ele vai usando suas habilidades para observar os habitantes da superfície e entendê-los. E ele tenta, mas o coitado ele não tem interesse nos mimados meio que da sala de aula. Tirando a Angel. Ou seja, ele vai ter que usar tudo na enganação. Nisso, o próprio D escolhido para resolver meio que uma questão. Só que o coitado não sabe, não faz ideia de como resolver isso. Nisso já vamos para a hora do almoço, onde os quatro se reúnem. Está lá almoçando no teto, lá sem namorada. E nisso, meio que a nossa querida Kanon solta mais informações sobre os líderes. Os líderes são 12 monstros poderosos. E como bem sabemos, dos confrontos de domingo são falsos. Eles atribuem cada monstro meio que usando o horóscopo chinês. O Pecrola é um galo. E o Mataguia meio que provavelmente é a cobra. Bom, os guerreiros dragões só derrotaram 7 desses líderes. Só sobrando 5 de resto, porque eles são parte de uns preguiçosos. Isso deixa meio que o D mais pistola, porque eles deixaram os mais poderosos meio que para ele. O Mataguia tem o poder de criar ilusões, que são de alta qualidade. E essa aí escapou várias vezes. Ou seja, é que nem o que acontece meio que o que no arco da pintura perfeita de Hanako-kun. Parece real, mas não é a realidade. E todos os alunos da escola são vítimas do desaparecimento. Mais tarde tá lá o nosso querido D e a Angel meio que indo jogar lixo pra fora. E nisso a Angel fala, você nunca frequentou numa escola? Esse aí já tá caindo nas graças dela. 間違ってたらごめんだけど、桜間くんって学校行ってなかった？いややっぱりごまかさなくていいよ。 A Angel fala que é natural que alguns não se ajustem meio que na escola. Ela fala que ela já foi representante de turma. E caso ele tiver problemas, é melhor ela contar com ela. Afinal, eles são companheiros de equipe. Bom, ela também meio que lembra dos exames, na qual ela recebeu muita ajuda. Então ela quer dar o seu melhor meio que nessa missão. E, gente, eles estão se relacionando muito bem. É isso que eu confio. Nisso, nosso querido D o povo já volta naquele ponto. E a Kanon já queria dar um soco nele. E nisso percebemos que a fofinha da Angel tá agindo de maneira diferente. Ou seja, ela também virou uma ilusão. E o episódio se encerra assim. Invincible. Mano do céu, esse episódio foi hype. Pois mexeram muito o arco da pintura perfeita de Hanako. E agora o D, a Kanon e o Chidori vão ter que achar um jeito pra salvar a menina. E nisso, mais uma vez, temos uma sketch de Walipão Doutor. E aí tá meio que consultando a Susugiri, porque ela não consegue dormir. Claro, com esses olhos vazios. E o Walipão quer que dá um soco na mulher. Meu Deus, ele quer dar uma de super machista opressor. 今日はどうしました？眠れないんです。ボディに一発くれてやりましょうか。 E no próximo episódio, Lembranças Perdidas. Esse foi o segundo episódio da segunda temporada de Loser Ranger. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o mundo, tô busy e fui!